São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso auxílio e proteção contra as ciladas e as maldades do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja em nome de Jesus. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno, que assim seja em nome de Jesus. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Pode tomar no seu assento. Pessoal que está aí atrás, quiser vir aqui para frente aqui, ó. Nós estamos em poucas pessoas, né? É verdade? Mas está aqui as pessoas que Deus queria que estivesse. Muitos foram chamados, mas poucos foram os que vieram. Não é que nem a palavra de Deus que diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sim, são poucos os escolhidos. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. Muitos são os chamados, mas são muito poucos os que se comprometem. Muitos são os chamados, mas são muitos poucos aqueles que aceitam o chamado do Senhor. Porque a multidão se acomoda rapidamente. Porque o corpo, essa carne, ela acostuma com aquilo que é fácil. Essa carne, ela acostuma com aquilo que vem fácil, não é verdade? Então, não quero somente pregar para vocês, mas eu quero falar para o povo que está em casa, porque este grupo está sendo transmitido agora. Muitas pessoas deixaram de vir pessoalmente a buscar a presença de Deus para poder ficar sentado no banco em casa, para poder estar ouvindo aqui do que está sendo transmitido. Eu quero falar algo para você. Cuidado, porque tem uma palavra que fala, que se chama tibieza. E quando a tibieza ela alcança a alma do homem, ela começa a entrar numa preguiça espiritual, aonde ela começa a perder a vontade de orar, aonde ela começa a perder o sabor das coisas de Deus. E o inimigo começa a trabalhar nesse ponto fraco, aonde ela começa a perder as coisas que Deus tinha prometido para ela, não porque Deus não quer dar, mas porque ela deixou de estar no lugar certo. Olha para o seu vizinho, bem no fundo dos olhos dele, fala para ele assim, ó: feliz é você que está aqui. Feliz é você que saiu da comodidade do teu lar. Feliz é você, querido, que colocou os seus pés a caminho para poder buscar aquilo que Deus tem para você nessa noite. E eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, que aquilo que você vinha pedindo há muito tempo, só por você estar aqui, Deus vai começar a realizar. E essa semana, em nome de Jesus, você vai ter a resposta. Eu não sei o que você vinha pedindo para Deus, mas Deus falava isso para mim. Aquilo que aquelas pessoas irão buscar neste grupo nessa noite, é o que elas irão receber. Porque saíram ao encontro, vieram ao encontro, aceitaram o chamado,
aceitaram o chamado, ouviram o chamado. A palavra de Deus fala assim, Jesus ele falando aos seus discípulos: as minhas ovelhas escutam a minha voz, porque elas me conhecem. Elas sabem quem as chamo. Elas sabem. Quem já ouviu a parábola das 10 virgens? 5 levaram azeite em reserva e 5 voltaram para trás. As virgens imprudentes, as pessoas imprudentes, é aquelas que deixam e ficam à beira do caminho, querendo pegar daquele que tem. As 5 virgens prudentes levaram o azeite em reserva, esperando a volta do noivo. E aquelas que não tinham azeite em reserva, eu quero falar para você, é como aquelas pessoas que buscam a Deus, mas na sua superficialidade. Mesmo no meio das dores, começam a murmurar. Mesmo no meio dos sofrimentos, começam a murmurar. E quando vem a dor na alma, começam a buscar nas pessoas aquilo que elas teriam que ter buscado, aquilo que elas teriam que ter tido junto consigo. Mas chegar a hora que o noivo vai vir e não haverá mais tempo, não haverá mais tempo de buscar. Feliz é você que está no lugar certo. Feliz é você que aceitou o chamado. E chamado é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. O tema dessa noite é vocação, um chamado na alma. Vocação quer dizer isso. Vocação é chamado. E quantos são os chamados, mas poucos são aqueles que escutam a voz de Deus. Temos algo em comum entre eu e você. Toda a humanidade tem algo em comum. Porque toda a humanidade tem um chamado em comum. Mesmo eu sendo um profeta, mesmo você sendo alguém que foi chamado ao sacerdócio, mesmo sendo padre, mesmo sendo leigo, mesmo sendo consagrado, todos têm o mesmo chamado. E o mesmo chamado que Deus faz para mim e para você é um chamado a ser santo, é um chamado a de santidade. E esse chamado Ele faz para toda a alma. E Deus Ele faz para você. E Ele está fazendo para você novamente. A palavra de Deus em Levíticos capítulo 11 quer nos dizer: sede santos como eu sou santo. Toda alma tem um chamado à santidade. Sabe por quê? Olha para mim. Sabe por que você tem um chamado à santidade? Porque ninguém pode adentrar no lugar santo com as suas mãos impuras. Ninguém pode adentrar no céu inacessível da graça com o seu coração manchado com o pecado. Ninguém pode adentrar na presença de Deus sem o seu coração estar limpo. Porque se entrar na presença de Deus com o seu coração cheio de pecados, você some, você é aniquilado. Por isso que Deus te chama à santidade. Por isso que Deus Ele te chama a você voltar para o seio do teu coração, para você olhar para dentro da tua alma e você ver a vocação que você tem. A vocação de ser santo, a vocação de ser do céu.
muitos de nós perdemos essa graça, porque nós não damos ouvidos ao chamado de Deus. Muitos de nós damos atenção a tantas coisas. Nós buscamos nas coisas, nós buscamos nas pessoas. Nós ouvimos um chamado do nosso patrão, nós ouvimos um chamado do nosso irmão, nós ouvimos um chamado da nossa mãe. Você ouve o chamado dos teus amigos. Quantas vezes você ouviu o chamado do seu amigo para você ir tomar uma cerveja? Quantas vezes você ouviu o chamado do seu amigo para poder ir para uma balada, ir para qualquer outro lugar? Mas nós não damos ouvidos à voz do Senhor. Mas nós não ouvimos a voz do Senhor, a voz doce do Senhor que nos chama para a vida. Todos nós temos esse chamado, e um chamado único. Olha para o seu vizinho e fala para ele assim: o seu chamado é único. Fala para ele assim, ó: não irá se repetir. São João Paulo II falava assim, que todo chamado para o homem é um chamado de amor irrepetível. Todo chamado para o homem é um chamado de amor que não se repete. Ele não se repete. É um chamado de amor, porque Deus da eternidade olha o coração do homem. Deus da eternidade, Ele olha a alma do homem que sofre, a alma do homem que peleja, que chora, que se entristece, não olhando o pecado que ele cometeu, não olhando a transgressão que ele fez, mas por amor chama aquele miserável da sarjeta. Mas por amor ele chama aquele miserável, mesmo ele não merecendo. Um dia Deus olhou para mim na minha miséria. Um dia Deus olhou para você na sua miséria. Um dia Deus olhou você perdido no meio do entulho, no meio do monturo, no meio da lepra do seu pecado, no meio, querido, da podridão do seu pecado. Olhou com um olhar penetrante, olhou a sua alma. Não viu aquilo que você tinha para dar, mas Ele olhou aquilo que você é. Não olhou aquilo que o pecado fez, que desfigurou a imagem e semelhança de Deus, mas olhou para aquilo que você é, e você é filho. Olhou para você, olhou para a tua alma e viu que você é filho. E é por isso que Ele te trouxe aqui, para poder fazer você se lembrar que você não é uma pessoa qualquer, para fazer você se lembrar do teu chamado, do teu amor primeiro, quando Ele te libertou, quando Ele olhou dentro dos teus olhos e falou: por que choras, meu filho? Quando Ele olhou dentro dos teus olhos e disse e clamou: vinde a mim, vós que estáis cansados, vinde a mim, meu filho, eu não te condeno. Assim como Ele olhou no fundo dos olhos daquela pecadora, olhou bem no fundo dos olhos dela e falou assim: ei, cadê aqueles que te condenavam? Não estão mais aqui. Eu também não te condeno. O Senhor, Ele quer fazer você se lembrar de tudo isso.
que Ele não coloca condição, não, simplesmente para você olhar para aquilo que você é realmente, esquecer de toda essa pressão que o mundo vem sobre a tua vida, essa pressão do teu lar, essa pressão que o mundo faz em você, para você desistir. Eu quero te dizer, por mais que o mundo tente, por mais que o mundo brade, ele não é capaz de tirar essa força maior dentro da tua alma. A vocação é um chamado poderoso para a alma do homem. E o homem não consegue ser feliz se não realizar esse chamado. Olha para mim. Sabe por que muitas pessoas estão se decepcionadas? Estão se decepcionando na sua vocação, porque não escutaram a voz do seu pastor e quiseram fazer aquilo que o seu coração pedia para fazer, mas nunca será feliz. Por isso que existem muitos padres frustrados. É por isso que existem muitas pessoas consagradas frustradas. Sabe por quê? Porque quiseram fazer a vontade do homem, porque quiseram fazer a vontade do homem para agradar o meu coordenador, para poder agradar o meu amigo, porque ele disse que eu seria uma consagrada, porque ele disse que eu seria isso, que eu seria aquilo. Ei, você não nasceu para agradar a homens, você não veio ao mundo para agradar a homens, não. A palavra de Deus diz assim, Jesus ele falando: eu vim lançar fogo sobre a terra, eu serei motivo de contradição, eu serei motivo de contradição para o mundo. Se Jesus foi motivo de contradição, o que nós somos? O que você é? Se a sua vida não está sendo motivo de contradição para este mundo, então algo está errado. Se aquilo ao qual você disse que foi chamado não está se opondo às coisas deste mundo, não foi chamado de Deus. Se aquilo que você está fazendo não está se opondo contra tudo aquilo que o mundo oferece, então nunca foi e nunca é chamado de Deus. Porque muitos sacerdotes deixam de ser sacerdotes porque não ouviram a voz de Deus. Daí vem pessoas até mim e falam assim: eu já fiz tantos retiros vocacionais. E é bom nós falarmos isso, principalmente nesse mês, porque o mês de agosto é o mês das vocações. Eu fiz tantos retiros vocacionais, eu vou fazer mais um não. O que você está fazendo é confundindo a sua alma. Porque aquele que olha para dentro de si sabe qual é o seu chamado. Não estou falando que você não precise de uma direção, não é isso. Entenda bem o que eu estou te dizendo. Retiro vocacional, querido, era somente para confirmar aquilo que a sua alma brada, não para poder te confundir mais. O Senhor ele te chama, e ele te chama principalmente, em primeiro lugar, para ser santo. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Não é buscar em outras coisas, não.
A primeira coisa que você tem que fazer, quando você vem para Jesus, abandonar as coisas que Deus odeia. Porque a palavra do Senhor fala: quem pode adentrar no lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Por que você quer fazer outras coisas dentro da igreja, se você não tem coragem de abandonar as coisas do mundo? Por que você quer ser pregador? Por que você quer ser isso ou aquilo, se você não consegue abandonar as coisas do mundo? Primeiro lugar, eu tenho um chamado para ser esposo, para mim ter uma esposa. Em primeiro lugar, você tem que aprender a ser homem. Em primeiro lugar, você tem que aprender a ser mulher. E como que nós conseguimos isso? Aceitando o chamado primeiro para a nossa alma, o chamado a ser santo, o chamado à santidade, a vocação do céu. Porque a palavra de Deus, Jesus, ele diz: buscai as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado. Buscai as coisas lá de cima, aonde a traça não corrói e a ferrugem não corrói, e tudo mais vos será acrescentado, tudo mais. Depois buscai nas outras coisas. Quantos jovens que eu não conheço, quantos jovens que eu não atendo, que aceitam Jesus, e a primeira coisa que quer é uma namorada ou um namorado. Não quer pôr a sua vida em conformidade com Deus. Quantas pessoas, quantos casamentos se dilaceram, quantos matrimônios se dilaceram, porque deixaram o chamado primeiro, o chamado à santidade, o chamado a ser santo, a vocação de ser santo. Ei, eu quero te dizer, para você que está em casa também, você não vai ser feliz se você abandonar o seu chamado primeiro, a sua vocação para a santidade. Não irá ser feliz. E nós poderemos cair naquilo que fala em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Se eu não consigo, por amor a Deus e amor ao próximo, deixar as minhas vontades, para que a santidade cresça em mim, eu nunca vou ser feliz nas minhas realizações. Eu nunca vou ser feliz em lugar nenhum, querido. Sabe por quê? Eu nunca encontrarei um lugar de descanso, porque aquela voz continuará bradando dentro da minha alma, aquele chamado: Rafael, mas eu já prego, eu já sou padre, eu já sou bispo, eu já sou isso, eu já sou aquilo. Mas se você abandonar ao seu chamado de santidade, você pode ser quem você for. Quem você for, você vai ser um frustrado pro resto da sua vida. Por isso que muitos matrimônios se acabam. É por isso que muitas vidas consagradas se acabam. É por isso que muitos matrimônios se acabam. Porque deixam a vida de santidade por último.
tiram Deus do seu devido lugar para colocarem outras coisas no lugar. Colocam outras coisas no lugar de Deus. E o chamado de Deus vai ficando para trás. A vocação a ser santo vai ficando para trás. E nós começamos a ouvir outros chamados. Outros chamados. Cada um Deus designou para ser algo. O Senhor, Ele te convida nessa noite a você olhar para dentro da sua alma. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 11 diz assim: a uns Deus chamou a ser profetas, a outros evangelistas, a outros sacerdotes, a outros Deus chamou a ser para a vida matrimonial. O Senhor, Ele tem um chamado, uma vocação especial para cada pessoa. Basta nós ouvirmos aquilo que Deus está clamando. Porque Deus, Ele nos conhece. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 1 diz assim: antes mesmo de ser formado no seio da sua mãe, eu já te conhecia e já tinha te designado por profeta pelas nações. Você vem à terra com um propósito, para assumir aquilo que Deus te designou para ser. Muitas pessoas se frustram porque não são aquilo que Deus chamou para elas serem. Não estou dizendo que não vai entrar no céu, amém? Não estou dizendo que Deus me chamou para ser profeta, para anunciar o Evangelho, e eu estou no ministério de música. Não estou falando que eu não vou entrar no céu. Quando eu vim para a igreja, o ministério que eu almejava era aqui, ó. Era a música. Eu cantei num coral lá no São João Evangelista, onde eu comecei a servir a Deus por uns 6 meses. Eu insisti uns 6 meses. E eu tinha voz para isso. Só hoje que a voz não está muito boa. Eu tinha voz para cantar. Mas o meu chamado não era música. O meu chamado era ser profeta, para poder anunciar o nome e o reino de Deus aos corações. Mas quanto eu lutei com Deus, quanto eu quis ser aquilo que eu queria ser, e eu não entendia. Eu falava para Deus, eu falava: Senhor, eu quero ser usado como aqueles homens são usados, aqueles homens que estão lá na frente são usados. Mas eu insistia em cantar. Eu insistia em cantar. Até que um dia eu falei: eu sei o que o Senhor quer. Porque desde o primeiro dia que Deus me chamou, eu já sabia que Deus me queria anunciando. Mas eu era tímido. Eu falava: Senhor, eu não sei falar. Assim como o profeta Jeremias, ele disse. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. A minha primeira pregação foi de 5 minutos, olhando para baixo, que eu tinha tanta vergonha de olhar para as pessoas à minha frente, porque eu não sabia falar. Até que um dia Deus bradou dentro do meu coração e falou assim: Ei, não é você quem fala, não é você quem prega.
realmente não é você quem fala? Para que ter vergonha de algo que não é você quem faz? Para que ter vergonha daquilo que não é você quem faz? Sou eu quem prego, sou eu quem falo. Daquele dia daí eu parei de ter vergonha. Eu assumi o chamado de Deus para a minha alma. E Deus, Ele te convida nessa noite a você ouvir a voz do teu pastor, que vem bradando na tua alma há muito tempo, mas muito mais do que ser um pregador, muito mais do que anunciar, muito mais do que cantar. Deus, Ele te chama a ser santo. Você só vai poder mostrar Deus para aquela menina, para aquele menino, se você assumir o chamado primeiro. Quanto Deus trabalhou em corações, mas o Senhor, Ele te chama hoje, porque o Senhor me falava no meu coração que muitas pessoas têm abandonado esse chamado, o chamado de santidade. Você já não faz mais aquilo que você fazia, você já não ora mais como você orava, você não busca mais como você buscava. O Senhor, Ele está te chamando hoje. A sua vocação é o céu, o seu chamado é o céu. E o Senhor, Ele te chama a você ser santo em todas as suas particularidades. Talvez você tenha um chamado para a vida consagrada, eu não sei, porque eu não te conheço. Você tem um chamado para o matrimônio, eu não sei, porque eu não te conheço. Mas Deus o sabe. E Deus, Ele chama a você ser santo em primeiro lugar, para que a sua vida matrimonial seja santificada, para que a sua vida consagrada seja santificada. O que você vai fazer? Feche os seus olhos um momento. Eu quero que você se lembre agora, quando Deus, Ele te tirou daquele lugar, querido, que você tem horror muitas vezes em lembrar. O Senhor um dia, Ele chamou os apóstolos. Foi assim que aconteceu. Foi assim com aqueles jovens pescadores. Quando o Senhor, Ele fez um chamado para aquelas almas. Foi assim que aconteceu. Homens humildes, homens que não sabiam falar, homens assim como eu e você. Foi assim com aqueles jovens, meu filho. Era um dia comum de trabalho. Os seus barcos estavam preparados, as suas redes estavam prontas. No entanto, foi naquele dia, naquela praia, que o Senhor resolveu passar. E o Senhor lhe passou. E não foi obra do acaso Ele ter passado. Também não foi obra do acaso Ele ter passado na sua vida. E depois dele ter passado e ter se encontrado com aqueles homens, teve aquele encontro com aqueles homens, e depois do encontro veio o convite: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Qual é a praia que Deus te chamou? Qual é o lugar que Deus passou? Não foi obra do acaso que Ele te chamou, não.
nunca é obra do acaso, nunca foi. Quando foi? Há 2 anos, 5 anos, 6 anos atrás, eu não sei. Mas o Senhor, Ele te chamou para essa vida de santidade. E tem pessoas no nosso meio, pessoas em casa, que abandonaram esse chamado. Eu quero que você comece a se lembrar como foi tão lindo, como foi tão lindo aquele chamado que Ele te fez. O seu coração começou a arder, a sua alma começou a pegar fogo, você começou a sentir um amor inexplicável, algo que você nunca tinha sentido. E o Senhor se revelou a você, e Ele falou para ti: quanto tempo eu te esperei. Quanto tempo, filho querido. Quanto tempo eu te esperei. Eu te esperei nas esquinas dessa cidade. Eu te esperei no portão da sua casa, esperando você voltar. Eu te esperei quando você estava abatido. Eu te esperei no seu quarto. Quando você chorava, eu te esperei. Quanto tempo, filho querido. Não foi obra do acaso Ele ter te chamado. E o Senhor, Ele faz esse convite novamente. Um dia Ele fez um convite a você. Um convite. E amou o teu coração como você nunca ouve, nunca sentiu. E Ele te ama hoje novamente. O Senhor lhe começa a devolver hoje aqui. Começa a restaurar aqui chamados na alma que foram deixados. Corações endurecidos pelo pecado. Corações que não conseguiam mais ouvir a voz do teu amado pastor. Talentos que foram enterrados, talentos que foram deixados. Você dizia assim: eu não consigo. O Senhor um dia entregou em tuas mãos um talento. Ele te disse: vai, meu filho, você consegue. E você abandonou. Porque você dizia dentro do teu coração: eu não consigo. Mas o Senhor lhe fala para você: nunca foi você, sempre fui eu. Quando você abria a sua boca e você falava, quando você estendia a sua mão e você orava, quando você tocava com seus dedos o violão, nunca foi você. Por que tentar acertar? Por que tentar acertar com as suas próprias forças? Se nunca foi você, sempre fui eu. E eu estou aqui novamente, te chamando pelo teu nome, te fazendo um convite. Pedro não sabia falar. Moisés era gago. Jeremias era uma criança. E eu e você, quem que nós somos? Nós somos pecadores, nós somos pequenos. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te chamou a ser profeta. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te chamou a ser santo. Ele já te conhecia, já sabia de tudo aquilo que você iria passar. Ele está aqui para poder devolver nas tuas mãos tudo aquilo que perdido foi e aquilo que deixado foi.
O Senhor faz um chamado para a tua alma hoje, para que a sua alma retorne, para que a sua vida retorne. Feche seus olhos, escute isso. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia, antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor, sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Por que fugir? Por que se esconder desse chamado que o Senhor tem feito? Não digas, eu não sei falar. Não digas, eu não sei cantar. Não digas, eu não posso. Porque não é você quem faz, é Deus. Tem pessoas no nosso meio que desistiram do seu chamado, desistiram para seguir os pendores do seu coração. Mas o Senhor está arrancando agora tudo aquilo que te oprimia. Deus poderoso e eterno, pelo teu soberano poder, eu apresento cada alma que está aqui, Senhor, para que o Senhor possa confirmar a vocação e o chamado na vida dos teus filhos, para que eles se levantem como voz de profeta, para que eles possam realizar aquilo que o Senhor designou para eles serem. Deus, não permita que o inimigo venha roubar. Deus, não permita que o inimigo venha colocar, sim, Senhor, a confusão na alma deste povo. Deus, coloque, Senhor, o chamado, intensifique o teu chamado, Senhor, nestas almas, porque lhe pertencem. Essas almas lhe pertencem, Senhor. Sim, Senhor, porque tu conheces, Senhor, desde o ventre da mãe. Sim, Senhor, desde toda a eternidade, o Senhor já te conhecia e já tinha te chamado para ser profeta. Filho querido, não tenhas medo. Filho querido, não tenhas medo de ser aquilo que Deus tem chamado para você ser. Levanta, levanta e ser profeta. Xalabadaria, cantarabadaria, lavadaria, xalabadaria, cantarabadaria, xalabadaria, lavadaria, seu amor não posso ocultar. Se levanta, vai se levantando. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. E canta isso, igreja, canta. Aonde Mandar eu irei, eu não posso ocultar. seu amor Eu não posso ocultar. quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
Canta isso, canta aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Levanta a sua mão direita. Levanta a sua mão direita. E olhando para dentro da sua alma, aonde o Senhor Ele se manifesta, aonde o Senhor se faz presente. Repita assim: Senhor Jesus, eu quero assumir o chamado que o Senhor tem feito para minha alma. Me ajuda, Senhor, a cumprir a tudo aquilo que me pedes. Me ajuda, Senhor, a cumprir tudo aquilo que me pedes. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Mais uma vez, canta isso. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Amém. Olhe para a pessoa do seu lado, olhe bem no fundo dos olhos dela. Fala para ela assim, ó: você não tem o direito de desistir do chamado que Deus tem feito para você. Você não tem o direito de falar não para Deus. Olha para mim. Nós não temos o direito de falar não para esse Senhor. A quem o Senhor tem te chamado a ser. Não resista mais. Não resista mais. Pode tomar o seu assento rapidamente. Entenderam? Mesmo eu com a voz embargada desse jeito, com a voz rouca desse jeito, entenderam? Você não tem o direito de falar não. Você não tem o direito de desistir do chamado de Deus. Porque a sua vida vale o preço do sangue do único Filho de Deus. Se Ele não tivesse assumido o meu e o teu lugar, nem vivo nós estaríamos, nem aqui nós estaríamos. Deus já tinha riscado do mapa todo este mundo, se não fosse o sangue do único Filho de Deus. Você acha que Deus iria suportar todo este pecado, principalmente dessa geração, se não fosse o sangue de Cristo entrar na frente de Deus, da ira de Deus, e falar: eles foram comprados a preço de sangue? No século 16, olha, no século 16, quando
a Santíssima Virgem apareceu à irmã Mariana em Quito, no Equador. Ela disse assim para a irmã Mariana, que o braço de Deus estava pesado demais. Estava pesado demais. Porque era tanta iniquidade no mundo, era tanto pecado que ofendia a Deus, e o braço de Deus estava pesado demais, e ela segurava o braço de Deus para que a ira de Deus não caísse sobre a humanidade, porque os nossos pecados, a nossa vida dupla, a nossa vida longe da santidade, clamam por justiça. Não é que Deus ele quer se vingar, não, mas todo pecado deliberado contra Deus clama por justiça. Então, se não fosse o sangue do nosso amado Jesus, nós estaríamos perdidos. E o que nós fazemos com essa prova de amor? Dê ouvidos ao chamado de Deus. O Senhor ele te chama a ser santo. Então eu quero deixar para você aqui, uma lição de casa, amém? Você vai levar lá, no momento da sua oração, lembra dessa palavra, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 seguintes. Eu vou ler aqui, mas você vai meditar na sua casa, amém? Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consintais em modelar a vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Porque está escrito, sede santos como eu sou santo. Repito, antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Até aqui, palavra do Senhor. Graças. Você vai tomar como lição de casa. Aqui relata a nossa vida passada, o tempo da ignorância, quando a verdade nós não conhecíamos. Mas todos aqui já conhecem a verdade, e a verdade é Jesus. Então o Senhor nos chama a essa vocação, esse chamado de santidade. E nós precisamos pôr em prática, porque a geração ao qual nós vivemos, olha para mim aqui, a maior crise que nós vivemos nos dias de hoje não é uma crise política, não é uma crise de dinheiro, não. A maior crise que nós vivemos hoje é a crise de santidade, porque ninguém quer mais ser santo. Eu quero viver de qualquer jeito, viver a minha vocação de leigo, minha vocação de vida consagrada, a minha vocação de sacerdote, a minha vocação de seja qual seja ela for, de qualquer jeito. A crise que nós estamos vivendo é uma crise de santos, porque nos maiores cismas que a igreja enfrentou, foram santos que fortaleceram a fé. E o Senhor te chama a ser santo. Que diferença entre mim, você e todos os santos que subiram aos altares da igreja? Eles eram homens e mulheres comuns, como eu e você.
mas que decidiram romper com este mundo e seguir a primeira vocação, o primeiro chamado, que é ser santo. Vida de santidade. É isso que o Senhor pede. Aqui fala em todo o vosso comportamento, seja na escola, no trabalho, na igreja, na rua, dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, seja onde for, ser santo entre todos os sentidos. Amém? Amém?